tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Agradeço a todos, desejo uma boa noite a todos, agradeço o convite, a gente está trabalhando com um tema tão contemporâneo, tão próximo do que estamos vivendo, né? E que, para a gente refletir um pouco acerca dos nossos conflitos existenciais, né? De que forma que nós devemos enxergar tudo isso diante do quadro atual, como que a gente se enxerga dentro desse contexto e o que devemos fazer para amenizar, já que extinguir ou anuir não é possível, né, no momento. Como é de costume, eu vou fazer uma leitura, uma breve leitura, e a gente vai dando continuidade. Do livro de José Carlos de Luca, O Jardim da Minha Vida, ele diz assim: ante as provas e atribuições e tribulações que nos cerquem, aceitemos como somos, a fim de extrairmos de nós, com sinceridade, o máximo de bem que sejamos capazes. Emmanuel. O cultivo do amor próprio é fundamental para estabelecermos uma relação amistosa com nós mesmos e com o próximo. Nem sempre percebemos isso, mas nós não nos relacionamos apenas com os outros. Relacionamos-nos primeiramente com nós mesmos. E essa relação de si para consigo, se ela não for boa, todas as demais estarão fadadas a conflitos constantes. Muitas vezes projetamos nossos conflitos internos nas relações com as pessoas à nossa volta. Comumente, não é bem a relação com o outro que está mal, é a relação que tenho comigo mesmo que não está bem. A maneira com que eu me trato influencia a forma como eu lido com as pessoas. Se tenho dificuldades em me aceitar, de que maneira que eu posso aceitar as imperfeições alheias? Se sou intolerante com minhas falhas humanas, como posso conviver com a paz ou em paz com os que também são humanamente imperfeitos? Como posso ser para o outro aquilo que ainda não sou para mim mesmo? E todas as minhas projeções implicam devoluções. A vida faz eco das atitudes que tenho para comigo. Tudo repercute e volta para mim. Por isso, o mundo vai me tratar da mesma forma como lido comigo. Quem é muito crítico consigo mesmo, provavelmente, atrairá muitas críticas em sua vida. Quem não se dá um pouco de paz, só encontrará guerra em seu caminho. Quem vive caído em culpas, acabará atraindo as dores da autopunição, em forma de doenças, de agressões, desastres e obsessões espirituais. Quem não se dá o devido valor acaba atraindo pessoas que o desvalorizam. Quem não se considera como pode ser considerado. Quem não se ama terá muito obstáculo para encontrar alguém que o ame. E o primeiro passo de tudo é trabalhar a autoaceitação, sem a qual o amor não pode existir. Tomemos cuidado com a idealização da pessoa perfeita, pois isso implica vivermos constantemente frustrados, exatamente com o que somos. Somente quem se aceita como sem estacionar na evolução, consegue viver em paz e extrair de si o melhor que pode ser. Afinal de contas, viver sem paz interior, eternamente insatisfeito e descontente consigo mesmo, é um espinho emocional que nos machuca e em nada contribui para a nossa evolução espiritual. Se Jesus nos recomendou a humildade como uma das principais virtudes,
Nós precisamos viver na simplicidade do que somos, estando em paz com a perfeição que, no nosso estágio evolutivo, somos capazes de manifestar. Você não é capaz de tudo, mas pode fazer algo a mais do que tem feito. Você não será a pessoa mais maravilhosa do universo, mas pode ser um pouquinho melhor do que tem sido. Você é capaz de mudar o mundo, não é capaz de mudar o mundo, mas pode certamente mudar algo no seu mundo interior. Você ainda não chegou à idade espiritual de amar a todas as pessoas do mundo, mas tem plenas condições de amar a si mesmo, para poder amar aos poucos as pessoas que Deus colocou mais diretamente em sua vida. Por isso, ao se desfrontar com suas imperfeições, com seus limites humanos, não seja excessivamente crítico. Tome cuidado com julgamentos impiedosos ou cruéis, pois eles arrasam o jardim da autoestima, solapando as forças que você precisa para viver um pouco mais de paz e satisfação. Rubem Alves deixa minha alma mais leve ao dizer que Deus é alegria. Uma criança é alegria. Deus e uma criança têm isso em comum. Ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. Deus vê o mundo com os olhos de uma criança. Está sempre à procura de companheiros para brincar. Deus o vê com os olhos de uma criança. Por isso ele a procura neste momento para brincar. Não seja severamente adulto. Mexa na sua caixa de brinquedos e embeleze o seu jardim. Aprecie-se mais, ria de si mesmo, não se leve tão a sério. Esteja de coração aberto para si e para os outros. Não se pressione exageradamente. Não se cobre além da conta. Pegue mais leve. O importante não é ser perfeito, mas ser uma pessoa melhor. Então, acabando com suas guerras perfeccionistas, chegou a hora de ser uma pessoa mais leve, mais legal para você. Seu jardim vai ficar bem mais bonito e você terá muito mais a agradecer. Do livro Jardim da Minha Vida, de De Luca. Bom, dentro dessa injeção de ânimo que ele nos dá, aí a gente começa a falar do assunto em si. Deixa eu só ajeitar aqui, que toda vez esse pequeno conflito não chega a ser existencial. A marcha do progresso ela é inexorável, ou seja, ela é inflexível. Ela pode ser perturbadora ou dificultada, nunca, porém, fica retida em inconveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando seu progresso. Então, não tem como a gente parar o progresso, essa marcha. Ela pode ser perturbadora, até dificultar a nossa marcha. Porém, ela não vai ficar paralisada por conveniência de alguns indivíduos. Da mesma forma, a criatura humana ela está destinada à plenitude, avançando, não poucas vezes, sob injunções dolorosas, que resultam, lógico, da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. Então, graças a Deus, nós estamos destinados à plenitude, avançando, obviamente, sob injunções dolorosas, mas essas injunções, elas são resultados da nossa ignorância, da má utilização dos recursos que nós tivemos, recursos preciosos. E aí, essas injunções serão dolorosas. O sentido da vida inteligente, ele é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais. Todo essa subida nossa, esse crescimento espiritual, ele só vai ter êxito através dos desafios existenciais. Não há como fugir disso.
é bom que a gente, como foi lido no texto anterior, ele fala da aceitação. Sem a autoaceitação, fica difícil de aceitar esses desafios existenciais. Então, para lograr essa ascensão, só se consegue através dos desafios existenciais, e que eles devem ser vencidos porquanto são carregados das heranças negativas que procedem das experiências anteriores mal logradas, né, desperdiçadas, e necessitam de ser corrigidas. Então, por maior que seja o nosso desafio, por mais doloroso que seja, ele está ao nosso alcance. Temos que ter a força de vontade de enfrentá-lo, pedir através da autoaceitação, né? Lembrando que são heranças que nós estamos carregando, heranças negativas de experiências anteriores que foram desperdiçadas e que elas necessitam que sejam corrigidas. E, em razão disso, esses desafios eles apresentam-se como conflitos perturbadores, que enfermam, que desorientam, que empurram para situações dolorosas, quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Ou seja, são inevitáveis os conflitos existenciais. Mas esses conflitos, se eles não são se a gente não aceita, eles se tornarão conflitos perturbadores, né? Que aparecerão em forma de enfermidades, vão nos desorientar, nos levarão para situações dolorosas, se a gente não souber enfrentar com o devido valor que ele tem. Porque todo conflito, todo desafio existencial, ele nos remete para um avanço, para nós aprendermos, ele está nos trazendo uma lição. O que compete a nós é olhar com bons olhos. Se existe um problema, ótimo, tudo bem, mas nós devemos não focar no problema, nós devemos focar na solução. Porque o problema já existe, não tem como mudar aquilo. Eu só mudo se eu focar na solução. Se eu ficar só pensando no problema, não enfrentando com sabedoria e dando a ele o devido valor que ele está tentando trazer para mim, com certeza eu vou trazer alguma enfermidade. Estarei desorientado e serei empurrado para situações dolorosas. É necessário que esse enfrentamento seja feito com sabedoria, resignação e muita fé. É fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas. E que a educação, o conhecimento e o exercício se encarregam de transformar em vivências. Todas essas emoções, elas necessitam que sejam bem direcionadas através da educação e do conhecimento para transformar em vivências. Assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras através de transtornos neuróticos, de ansiedade, de culpa, estresse, de angústia, eles exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do espiritismo na sua feição da ciência humana. Então, esses desafios existenciais, eles exigem a nossa atenção. Eles devem ser cuidados de forma especial. Não devemos reclamar ou queixar-se por conta dos problemas, desses desafios, porque a finalidade deles é nos impulsionar para o processo evolutivo, para o aprendizado. Reclamar, ficar triste, só vai agravar a situação. Porque, como estava bem claro
que são esses conflitos inexoráveis, né? Não tem como a gente evitá-los, porque fez parte do nosso planejamento reencarnatório, assim como aprendemos no ESG, né? No tomo 1, que faz parte do planejamento reencarnatório. Mas nós temos uma tendência muito grande a reclamar, a achar que está difícil demais, sendo que nós temos todas as possibilidades. O grande problema é a falta de aceitação, ou seja, a negação, e não saber lidar, não saber olhar com bons olhos, não tratar com atenção e com os devidos cuidados, de uma forma especial, esses problemas. O que é que eles querem trazer para a gente? Esses conflitos. O que é que o conflito atual? Porque a pandemia que nós estamos atravessando, ela não está muito ligada aos nossos... Nós já tínhamos os nossos conflitos. O que ela vem nos dizer dentro dos nossos conflitos é como nós devemos processar tudo isso. Porque os problemas que nós tínhamos, eles continuam. A pandemia veio para nos fazer abrir os olhos, para enxergar com bons olhos, enxergar de uma maneira especial, diferente, mais claro, como que podemos lidar com os nossos conflitos. Porque eles não acabaram, pelo menos os meus continuam. E se eu não tiver cuidado, os meus tomarão proporções maiores. Porque o que nós percebemos no quadro atual é um crescimento, que foi dito aqui, de transtornos neuróticos, emoções perturbadoras, ansiedade, culpa, estresse, angústia. Essas emoções, ou seja, esse é um feixe de emoções do ser humano, como foi dito. Essas emoções, elas estão mais afloradas com essa pandemia, esse sentimento de medo, de medo do que pode vir adiante, a gente não sabe, a incerteza do futuro, o distanciamento social, o isolamento para alguns. Então, tudo isso são gatilhos, essas emoções são gatilhos para quem já tem uma ansiedade, uma depressão, pânico, síndrome do pânico, e por aí vai. Esses que já têm esse feixe de emoções já afloradas tendem a sentir mais neste momento. Porque a finalidade da pandemia é nos convidar para dar um mergulho interior e olhar para dentro de nós como que a gente enxerga lá fora, o outro que está do nosso lado. E com tudo isso, com esse feixe de emoções, sem a devida atenção, como foi dito, sem o devido cuidado, de forma especial, ele nos leva às fugas psicológicas. E quais são as causas dessas fugas psicológicas? Normalmente, o sistema nervoso central ele consegue suportar altas cargas emocionais. Ele dilui ou transfere de localização. Ocorre, no entanto, que as sucessivas cargas emocionais perturbadoras, de tal forma, elas sobrecarregam os nervos que, invariavelmente, transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos inconscientes, dando lugar a essas fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes. Um exemplo, você que tem um transtorno da ansiedade, porque a ansiedade todo mundo tem. Ansiedade não é doença. Só quando ela começa a atrapalhar a sua vida profissional, a sua vida com os seus familiares, que ela começa a lhe causar transtornos, aí sim é configurado como uma doença, um transtorno psicológico, um transtorno da ansiedade. No início, a gente vai buscando fugas psicológicas. Só que essas sucessivas fugas, elas vão sobrecarregando os nossos nervos,
que vão transferindo para outros lugares e que, invariavelmente, cedo ou tarde, isso virá à tona. E aí virá à tona de tal maneira que nos causará até um certo receio, um certo medo. E isso trará danos imediatos e remotos decorrentes. Ou seja, essas fugas psicológicas, elas podem trazer esses danos imediatamente, como também vai levar um tempo. Isso depende de cada indivíduo. Como que você processa os seus problemas, os seus conflitos existenciais. Isso vai depender de cada um. Cecília Meirelles diz que o vento que sopra é sempre o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. E é assim conosco, os nossos conflitos emocionais. Várias pessoas têm transtorno da ansiedade, mas cada um tem uma reação diferente quando há uma, vamos dizer, uma crise de ansiedade. E o hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade assinalada pela conduta leviana e infantil. É uma infantilidade, um comportamento infantil, tentar evitar as responsabilidades. O que nos aparenta ser insuportável, né? E essas fugas psicológicas, elas dão uma falsa comodidade, você se sente confortável com aquilo, mas não deixa de ser uma conduta infantil. Todos os seres humanos, eles existem para realizar o crescimento interior e a sua individuação. Todos nós, invariavelmente, todos nós existimos para realizar esse crescimento interior. Não há como fugir disso. Você pode fugir momentaneamente. Só que a conta vai chegar cedo ou tarde. Por isso que nós precisamos aprender a pedir ajuda para, quando nós não soubermos lidar com essa questão, pedirmos ajuda. Uma ajuda de um profissional, obviamente, para aprendermos a lidar com esses conflitos, a desenvolver mecanismos de defesa, ferramentas para sobreviver, porque isso não passa do dia para a noite, no estalar de dedos. Ignorar essa responsabilidade de forma alguma anula o problema. Não há como, ele não desaparece ignorando ou tentando através de tem alguns mecanismos de autoajuda que para você se olhar de frente do espelho e dizer eu sou feliz, eu sou feliz. Isso está só dizendo para você que você é infeliz, você repetindo que você é feliz. A felicidade ela não vai surgir dessa maneira. Ela vai surgir quando você, de fato, aprende a enfrentar os seus conflitos, ganhando ou perdendo, momentaneamente, mas que você se esforçou. Isso te traz felicidade. Porque você não desistiu, não se entregou. E se você caiu, você levantou. E isso sim te traz felicidade. Então, ignorar a responsabilidade, ela não anula o problema. Pelo contrário, apenas transfere em tempo e lugar para futuros enfrentamentos inevitáveis em situações aflitivas pelo impositivo da reencarnação. Se a gente não enfrentar agora, se a gente continuar com a fuga psicológica, transferindo ou projetando em outras pessoas, futuramente nós teremos esse reencontro que nos levarão a situações aflitivas pelo impositivo da reencarnação. Do ponto de vista psicológico, o próprio indivíduo perde a autoestima e considera-se incapacitado para quaisquer realizações que exigem qualquer esforço, quando ele está acostumado, conforme se encontra, a desistir diante de qualquer mobilização de forças físicas, morais e intelectuais. Então, ele mesmo já se denomina ou se acha sem condição nenhuma de lutar. Ele desiste diante dos conflitos, porque realmente não é fácil. É uma condição bem difícil. O enfrentamento, o autoenfrentamento,
aceitar-se como se é bem difícil, não é tão fácil, não é tão simples. Para algumas pessoas, aparenta ser fácil quando não é com você. E muitas pessoas que estão com essa dificuldade de enfrentar os seus conflitos existenciais, os mais próximos, sobretudo os familiares, quando não sabem ajudar, eles acabam atrapalhando, ainda que com o intuito de ajudar. Eles acabam falando coisas que machucam, lembrando a ele o que ele tem que fazer, que aquilo ali já vem na cabeça dele o tempo inteiro. Ele sabe o que ele tem que fazer, como ele deve agir, mas simplesmente ele não tem força, ele não consegue. Mas tem aqueles que buscam fugas. Tem aqueles que tentam e não conseguem. Tem aqueles que fogem. Então, isso é muito relativo. Porém, invariavelmente, todos terão de trabalhar esse autoenfrentamento cedo ou tarde. Se nós estamos tendo a oportunidade agora, por que a gente não vai em frente e busca ajuda? Tem coisas tem mudanças que só dependem de mim, mas eu não posso sozinho. Eu preciso de ajuda. Mas o primeiro passo eu tenho que dar. E para pedir ajuda, eu tenho que trabalhar dentro de mim a humildade. Mas antes de trabalhar a humildade, eu tenho que aceitar que eu tenho um problema. Se eu não aceitar isso, é muito difícil. Vejam que não é tão simples esses enfrentamentos. Os conflitos existenciais é o que nos impulsiona ao processo evolutivo. Por isso que o processo evolutivo ele é longo, ele é demorado, ele é lento. Como diz Joana de Ângeles, ele acontece de forma paulatinamente. E hoje, o que tem de pessoas que não estão suportando esconder mais os seus conflitos existenciais, que estão pedindo ajuda, ou que estão fugindo através das portas do suicídio, vocês não fazem ideia. Infelizmente, são muitos. E os que não tentaram o suicídio pensam. Eu, como voluntário do CVV, nós aprendemos na literatura do CVV que, invariavelmente, qualquer ser humano ele tende a pensar em suicídio. Ninguém está isento de pensar em suicídio. Nenhum ser humano. Ou seja, são fugas psicológicas. Muitas pessoas não cometem suicídio ou não tentam, e isso, diante do que a gente tem como experiência, né, na vivência, porque eles têm medo, eles falam para a gente que eles têm medo de não obter êxito no ato. Tem vontade de cometer o suicídio, mas tem medo de não morrer, de não dar certo. Porque tem pessoas que já tentaram, várias tentaram, e não tiveram o êxito conforme eles imaginavam. E existe um grupo dentro do CVV que atende essas pessoas que tentaram o suicídio e não, graças a Deus, não lograram êxito. Ana Giacomo, ela fala assim, ó, abençoadas sejam as vezes em que a vida nos tira para dançar sem nos dar tempo de recusar o convite. Ela quer dizer que a zona de conforto é um lugar muito bonito, mas nada cresce por lá. E ela diz que abençoadas são as vezes que a vida nos tira para dançar sem nos dar tempo de recusar o convite. Aí o poeta carioca Ricardo de Carvalho, que é conhecido, tem um pseudônimo de Ricardo Chacal, ele diz assim, complementando Ana Giacomo: vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Isso tem muito a ver com o que nós estamos falando. Vai chegar um momento em que os nossos conflitos existenciais eles vão nos convidar a desistir, a parar. E o que é que nós vamos fazer? Vamos resolver esses conflitos ou deixar mais ou menos resolvido e seguir a nossa vida. Não desistir conforme os conflitos nos chamam para desistir, para parar. Temos que tirar o sapato e dançar o resto da vida. Ou seja,
negociar com os nossos conflitos, conosco. Vamos, se eu não conseguir hoje, amanhã eu consigo, eu vou tentar, eu não posso desistir. Porque os conflitos existenciais, a finalidade deles é nos impulsionar ao nosso crescimento espiritual, ao nosso processo evolutivo. Então, não há como fugir disso. Não há como desviar desses conflitos. Nós podemos até desviar, mas lá adiante nos encontraremos. Cedo ou tarde, nos encontraremos. A máxima da sabedoria da água, de desviar da pedra, não bater de frente, não funciona no caso dos conflitos existenciais. No caso dos conflitos existenciais, nós temos que enfrentá-los. Como diz Vladimir Mayakovsky, as ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. E é assim que nós temos que fazer. Mas não é fácil, eu bem sei disso. Eu também tenho os meus conflitos existenciais. Eu sempre os tive. E eu vim saber há pouco a separar cada um, porque eu tenho vários. Primeiro, me aceitar como eu sou. Depois, aceitar as minhas limitações. E depois, tentar buscar um mecanismo para que eu possa melhorar isso. Veja como eu estou distante do processo evolutivo ainda, que eu imaginava que eu já tinha chegado. Não. Primeiro, eu estou me conhecendo, para depois promover a minha mudança, porque eu não posso mudar o que eu não conheço, o que eu não aceito. O perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso e o corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelo mecanismo perispiritual. É o perispírito que preside a forma do ser, funcionando como molde a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. É nele que são gravadas, como num HD, as nossas experiências, com suas imagens, sons e emoções. Veja que interessante. Então, tudo que nós transmitimos é oriundo de nós, do nosso espírito, que manda para o veículo, né? Que é o perispírito, que é o veículo das nossas emoções, e que transmite por impulso e o corpo físico executa. Da mesma forma, assim, com o movimento contrário, nós absorvemos as coisas e impregnamos o nosso perispírito, que refletirá no nosso espírito. E que ficará gravado, como foi dito, como se fosse um HD. Ou seja, o nosso perispírito é a caixa preta do nosso espírito, do nosso corpo, do que o corpo faz. Então, nós precisamos ter mais cuidado com o que nós transmitimos e, principalmente, com o que nós recebemos. Devemos aprender a trabalhar o filtro da inteligência, a filtrar tudo à nossa volta, as emoções, para que o nosso espírito não sinta o impacto e que não nos atrase no processo evolutivo. E a solução para tudo isso, como é que nós encontramos? Joana de Ângeles diz que o ser humano ele possui tesouros íntimos inigualáveis. Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E Joana de Ângeles complementa dizendo que nós temos tesouros íntimos inigualáveis e que ainda não explorados conscientemente. Ou seja, nós nem temos consciência disso, nem sabemos como explorar, porque também nós não nos damos a oportunidade para isso, porque fixamos no negativo. Lembra quando eu falei que focamos no problema e esquecemos a solução? Pensamos o tempo inteiro no problema. Quando você tem um pensamento fixo quer dizer o quê? Obsessão. Obsessão é isso, é um pensamento fixo. E aí eu não tenho espaço para pensar na solução. Eu não tenho espaço para corrigir a minha respiração. E aí dispara uma crise de ansiedade.
Diante dos impositivos existenciais, cumpre-nos recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-nos pela superação dos impedimentos que lhes surgem como fenômeno perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. Então, diante dos impositivos existenciais, dos conflitos existenciais, Joana de Ângeles nos convida a nos empenharmos e tentar utilizar esses tesouros íntimos que nós temos, porque para tentar um impedimento, esses impedimentos que surgem, porque é perfeitamente normal para qualquer ser humano, não acontece só comigo, só com você. Esses impedimentos, esses impositivos, acontecem com todos nós. A questão é como que cada um faz com esses impositivos, com esses impedimentos, com esses conflitos. Nós reclamamos demais. Nós brigamos demais. E isso a gente acaba perdendo tempo para a solução. Quando você foca no problema, só reclamando, só maldizendo o problema, você perde tempo. E talvez esse tempo que você perdeu, ou seja, a energia que você dispensou gastando no foco do problema, ele vai fazer com que o problema piore. São os problemas psicossomáticos, né? As doenças emocionais. E a necessidade do enfrentamento faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias de difícil solução. Então, é inevitável, existe uma necessidade do enfrentamento. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Mas eu já falei, nós não podemos sozinhos, temos que pedir ajuda. Temos que pedir ajuda. Porque, senão, esse processo de crescimento interior ele vai ficar interrompido se não houver o enfrentamento necessário, trazendo lugar a outros transtornos profundos, transtornos de comportamento. A verdadeira saúde psicológica ela não anui com a precipitação, nem com o destemor, que pode parecer um heroísmo. Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançarem o êxito que ora coroa as suas existências. Então, todos, invariavelmente, todos que triunfaram, eles viveram momentos de medo e perplexidade. E Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. E nós esquecemos disso. E daí, quando vem as aflições, os conflitos existenciais, nós entramos em pânico e aí vamos atrás das fugas psicológicas. É isso que nós temos que prestar atenção. É isso que nós temos que ter cuidado, tomar cuidado, para não atrasar o nosso progresso, nosso processo evolutivo. Porque temos que ter essa saúde, como foi dito, que a saúde psicológica, ela, obviamente, essa saúde psicológica, ela não anui, ela não vai extinguir o problema, mas vai fazer com que você enfrente com menos dificuldade. Como foi dito, quase todos os triunfadores, eles viveram momentos de medo e de perplexidade, até alcançarem o êxito. Com certeza não será diferente conosco. Embora cada um tenha uma reação diferente diante de cada problema ou diante do mesmo problema, cada um tem uma reação diferente. Mas isso não impede o crescimento. O indivíduo portador de depressão, inveja, pessimismo, mau humor, vazio existencial, insegurança emocional, ansiedade crônica e etc., ele vive um estado de infelicidade quando está sob efeito desses conflitos. E muitos têm um desses problemas, ou mais de um.
Então, eles vivem num estado de infelicidade. Porém, o sofrimento, ele nos destrói ou nos constrói. Vai depender da nossa forma de agir. E nós não podemos duvidar que o conflito existencial gera sofrimento. Um inferno interior em nossas vidas que ele gera. Sobretudo quando nós estamos vivenciando seus efeitos desagradáveis. Ele nos constrói ou nos destrói. Vai depender da nossa forma de agir. Mas, como eu falei antes, o quê? Cada um reage diferente. Reagir é do instinto. Agir é da razão. Então, nós temos que agir diante de um conflito. Nós temos que ter sensibilidade. Há pessoas sensíveis e há pessoas reativas. A sensibilidade é quando você para, analisa e age. Os que são reativos, eles começam a xingar, a brigar e não conseguem enxergar o problema, o que o problema quer nos trazer de mensagem. O que o conflito quer nos trazer de mensagem. Mente é casa que não tem paredes, mas nos acostumamos a viver como se tivesse. E não é raro, passamos temporadas no cômodo mais apertado dessa casa sem parede. Nós criamos um ambiente e ficamos ali. A mente é uma casa que não tem paredes, mas nós conseguimos encontrar um cômodo com paredes e apertado e passamos, temporadas ali, sem ter coragem de sair, sem ter coragem de pedir ajuda. Nos dias de hoje, infelizmente, a tendência é que os conflitos existenciais eles fiquem mais difíceis ainda por conta da saúde mental. A nossa saúde mental está gravemente adoecida. Tinha uma previsão para 2025 que o grande problema da humanidade seria as doenças da saúde mental. No entanto, com essa pandemia, hoje nós sabemos que as coisas andam bem mais piores. Esse prazo, digamos que já está acontecendo. Muitas pessoas sairão com estresse pós-traumático, como já foi confirmado lá na China, naquela primeira cidade da China que teve a pandemia, que teve o início, né, da pandemia, o início do vírus. E aqui, hoje, nós podemos, já enxergamos isso aqui no Brasil, principalmente através dos dados da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do CVV, que nós já atendemos diretamente pessoas. Hoje, a maioria das pessoas que ligam, elas falam do medo da pandemia, do medo de contrair o vírus, do medo de perder o emprego, do medo de não conseguir um emprego, do medo de não saber como que será o futuro. Já são os reflexos da pandemia. Hoje, a segunda forma de analisar demonstra a nossa carência moral. Haja visto que não estamos lidando equilibradamente com os desafios existenciais, que em vez de conflitos dolorosos, eles deveriam nos trazer aprendizado e mecanismo de evolução, à medida que estimula a busca de virtudes diante de uma situação desagradável. É o que eu falei, nós devemos analisar o todo e ver o que de bom aquele conflito quer nos trazer. Porque essa é a finalidade do conflito, é nos mostrar onde nós precisamos mudar, como que nós devemos mudar. Ele não veio para nos prejudicar. Essa forma de analisar o conflito demonstra a nossa carência moral. Porque nós não estamos lidando equilibradamente diante dos conflitos existenciais. Nós estamos perdidos, apavorados.
com vontade de fugir, mas não tem para onde fugir, porque está dentro de nós. Somos nós. Só que nós temos que ver que todo conflito existencial, a finalidade dele é nos trazer aprendizado e mecanismo de evolução. Não há razão para pânico, para medo. E à medida que nós começamos a enxergar essa finalidade dele, ele estimula a busca de virtudes, mudança de comportamento. Uma reforma íntima, ele nos convida para isso. Porque quando nós estamos doentes, a gente ora mais, a gente reza mais, nós fazemos mais preces, nós pensamos em mudar o nosso comportamento. E porque quando estamos gozando de plena saúde física e emocional, saúde mental, nós esquecemos, nós já deixamos para depois algumas obrigações que antes eram prioridades. Por isso que tem que existir os conflitos existenciais, senão nós nos perdemos. Há uma pesquisa realizada no Brasil informando que no ano de 2012 foram vendidas 42 milhões de caixas de remédio que tratam de depressão, do transtorno de humor e que diminuem a ansiedade e as tensões, ou seja, os ansiolíticos. Movimentou mais ou menos 2 bilhões de reais. Essa estatística pode ser avaliada sob duas perspectivas. A primeira revela que a misericórdia divina permite o avanço da farmacologia, melhorando a qualidade de vida e nos permitindo enfrentar os dramas existenciais com a ajuda dos medicamentos, porque, em muitos casos, há necessidade do equilíbrio orgânico. Em muitos casos, há necessidade de tomar um ansiolítico, um antidepressivo, e depois, através da terapia, da psicoterapia, vai desmamando, ou seja, vai diminuindo a quantidade de medicamentos, e daí a gente para de usar. Graças a Deus que existem os medicamentos, mas a finalidade deles não é que fiquem para sempre. Vamos tomar quando necessário, e através do tratamento terapêutico, né? Com psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, para a gente aprender a desenvolver mecanismos para enfrentar os dramas da vida, os conflitos existenciais, sem o uso, em alguns casos, né? O uso de, na maioria dos casos, o uso de medicamentos. Porque tem pessoas, tem alguns casos que é necessário que tomem a medicação por falta de produção de algum tipo de hormônio. Jesus nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições. Está no livro de João, no capítulo 16, 33. De tal sorte que as situações difíceis, sobretudo nas relações humanas, elas devem gerar reflexão e crescimento interior, que edificam o céu interior do indivíduo, uma vez que o céu e o inferno são estados da alma, no corpo ou fora dele, e não em locais geográficos. Então, nós já havíamos lembrado, né, que Jesus nos advertiu quantas aflições que teríamos. Outro ponto relevante diz a respeito à cultura de permissividade que vige no mundo, pois muitas pessoas que são portadoras de conflitos existenciais preferem viver às custas de medicamentos sem se preocuparem com a erradicação da causa. Essas causas que estão nelas mesmas, em nós mesmos, acusando a Deus, a sociedade ou ao próximo como responsáveis pela sua infelicidade. É muito comum na área que nós trabalhamos, a pessoa projetar o seu problema no outro, no pai, na mãe, na esposa, nos filhos, no trabalho. E muito difícil ele dizer, não, está em mim o problema, eu que tenho que me virar, eu que tenho que buscar ajuda e me esforçar para mudar. Mas existe uma cultura permissiva dentro das pessoas portadoras de conflitos existenciais, que elas preferem viver às custas de medicamentos e jogando a culpa no outro, projetando no outro. É uma fuga psicológica quando você projeta no outro. Por essa razão, o espírito de Joana de Ângeles inicia o livro falando das fugas psicológicas. Porque se não identificarmos os conflitos
e as reais causas, dificilmente converteremos o inferno íntimo em estado de saúde, felicidade e paz interior. Anote-se que o Espiritismo nos ensina que a vida ela prossegue além do túmulo. Portanto, todos os conflitos existenciais não superados prosseguirão na vida espiritual. Se não existe morte, né? Somos imortais. E como foi dito lá no começo, que fica tudo gravado no perispírito, quando nós desencarnamos, os nossos conflitos não superados prosseguirão na vida espiritual. Ou seja, o momento de mudar é agora. É agora. Foi ontem. É agora e amanhã. Não tem como a gente fugir dos conflitos. Mas nós temos que aprender a saber pedir ajuda, a ter humildade, a aceitar. Tem pessoas, uma das maiores dificuldades no tratamento da ansiedade, como todas, mas vou dar um exemplo da ansiedade, quando a pessoa não assume, não aceita que ela é ansiosa, não aceita a ansiedade dela. Outra vez, conversando com uma criança, uma adolescente de 15 anos, ela disse que ela não aceita que ela é ansiosa, ela não aceita aquilo, as crises. É difícil tratar o que você não aceita, o que você não acredita que você tem. É muito difícil. E daí, o sofrimento toma conta até o dia do despertar. Então, dessa forma, é extremamente prejudicial a evolução, quando você se nega a aceitar. Arrastar nossas vidas a custas de remédios antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor, sem nos preocuparmos com a erradicação da causa, isso aí estamos fadados ao sofrimento. Por esse motivo, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele nos incentiva ao autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, saber onde estamos errando, onde é que está mais difícil, por que eu faço isso, por que eu erro no mesmo erro, eu repito esse erro. Convém repetir que não estamos contra o uso de remédios, mas também não somos favoráveis a escorar nossas vidas nos medicamentos, sem qualquer outro mecanismo de aprendizado e crescimento moral, até porque os conflitos existenciais, eles revelam a nossa escassez de recursos morais para enfrentar de forma equilibrada e saudável os desafios da vida. Então, quando nós estamos buscando refúgios, usando medicamentos como moletas, é porque fica claro a nossa escassez de recursos morais para enfrentar os conflitos. Então, requer mudança de comportamento, reforma íntima, requer a vontade de querer mudar. Quantos espíritos despertam no mundo espiritual ainda portadores de depressão, de culpa, fobias, de ansiedade, de vazio existencial, de ódio, de vícios? Portanto, em sofrimento nenhum, o estado de inferno mental, porque quando eles estavam na Terra, eles viviam nesse estado e não se preocupavam em libertar-se do conflito. Eles sempre viveram dessa forma. E não estavam nem aí para os conflitos, em se libertar, em mudar. Então, não há porquê. A morte ela não é uma mágica. A morte do corpo físico não é uma cigana mágica, como diz, acho que é Emmanuel, que quando passamos para o outro lado, tudo de negativo fica aqui. Lá seriam mais leves. Não, não é isso. Quem pensa assim está equivocado. Chegará lá do mesmo jeito, sem nenhuma diferença. Então, muitos viveram apenas impulsionados pelos medicamentos e provavelmente sofrendo os efeitos da obsessão, porque os espíritos inferiores, eles potencializam os conflitos existenciais, tornando a cura mais difícil, mas, graças a Deus, não impossível. Então, quanto mais você apela para uma medicação, fica mais difícil. Aumenta o sofrimento, porque você
tem um livro de Emmanuel, que eu esqueci, de Dr. Bezerra de Menezes, que ele fala sobre doenças, transtornos mentais, que ele fala que, invariavelmente, todo transtorno ele tem um traço de obsessão ali. E aqui, como Joana de Ângeles diz, os espíritos inferiores eles potencializam os conflitos existenciais para tornar a cura mais difícil, quando nós apelamos só para a medicação, os medicamentos, sem mudar o nosso comportamento, sem mudar as nossas atitudes. Em razão desses apontamentos, é que o Espiritismo recomenda, diante dos conflitos existenciais, o tratamento médico e espiritual. Tomar, sim, os medicamentos prescritos e buscar os profissionais da mente, psicólogos e psiquiatras, mas também cuidar da alma, ter um vínculo religioso sério, orar, praticar a caridade e esmerar-se no autoconhecimento, procurando superar os limites morais através da conquista de virtudes. Então, depende de cada um de nós. Depende que a gente faça o que está sendo solicitado, a mudança de postura, a aceitação, a autoaceitação, porque só a medicação não resolve. Temos que mudar o nosso comportamento, trabalhar a autoaceitação, pedir ajuda, porque realmente não é fácil. Para quem tem digamos, algum transtorno, ansiedade, pânico, depressão, é muito difícil, bem eu sei. E essas são as pessoas portadoras desses transtornos, são as que mais ligam para a gente, do CVV, para pedir ajuda, para ser ouvido sem ser cobrado, para ser ouvido sem que a gente dê sugestões, dê conselhos, nem diga o que eles devem fazer, porque eles já sabem, assim como nós sabemos o que devemos fazer. E quando alguém vem nos dizer, isso nos incomoda muito. Então, gente, como foi bem claro no estudo da noite de hoje, que os conflitos existenciais eles permanecerão ao nosso lado, graças a Deus, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Agora, é necessário que a gente mude o nosso comportamento, que nós nos aceitemos como somos, e trabalhando a transformação, trabalhando a caridade, aceitando as nossas dificuldades, nossos limites, e para nos tornarmos pessoas melhores, para servirmos de exemplo para aqueles que sofrem. Porque o que tem de gente sofrendo e que precisa de ajuda, e onde eles mais buscam ajuda e precisam da ajuda, é justamente dentro de casa. E é justamente dentro de casa que eles não encontram essa ajuda. E é difícil. Quando você precisa de ser acolhido e quem você esperava que iria te acolher, te despreza, te põe para baixo e fala que, a maioria dos casos que nós ouvimos, que é uma frescura. Sai da cama, levanta, toma jeito. Então, nem todo mundo tem a mesma forma de agir diante dos conflitos. Tem pessoas que têm maiores dificuldades. E nós precisamos, urgente, abrir os nossos olhos para quem está à nossa volta, para podermos ajudar. Como nós aprendemos no CVV, a única diferença de nós, voluntários, para a pessoa que liga, a única diferença é o momento. Porque eu posso estar lá do outro lado, em algum momento, pedindo ajuda também. Então, era essa a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Que a gente possa refletir acerca dos nossos conflitos existenciais. E que não tenhamos medo diante dessa situação. Através da prece, a gente pode encontrar o equilíbrio necessário, da autoconfiança, lembrando de que Deus estará sempre ao nosso lado, que os nossos anjos protetores estarão sempre nos incentivando através da intuição, para que a gente não se envolva nesse mar de pensamentos negativos que estão tendo lá fora,
Evitemos assistir tanta notícia negativa. Mudemos a nossa postura. Vamos estudar mais o Evangelho, ler bons livros, ligar para as pessoas que nós nunca mais ligamos, para mudar esse quadro vibracional, porque a Terra precisa. Porque senão, se nós não mudarmos, nada vai mudar. Não adianta esperar o outro. Ainda com os nossos conflitos, temos que tentar ajudar o próximo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e era isso que eu queria falar.